Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 23 de julho. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus capítulo 12, versículos 46 ao 50, que diz assim: Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós todos, sem exceção, somos chamados a fazer parte da família de Deus. Mas a família de Deus tem uma característica fundamental. Qual é a característica fundamental da família de Deus? A família de Deus faz a vontade do Pai, faz a vontade de Deus. É isso. Vimos no Evangelho hoje. Alguém foi dizer para Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Quero falar contigo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos. Apontando para os discípulos. Eu pergunto: você é discípulo? Você é discípula? Mas, padre, o que é um discípulo? Hoje, na altura dessa, você não sabe o que é um discípulo ainda. O discípulo é um aluno que está diante do mestre, que ouve a palavra do mestre, que acolhe o ensinamento do mestre, que segue o mestre. Isso é ser discípulo. Você é? Você é chamado a ser. Veja, apontando para os discípulos. Os discípulos são aqueles que ouvem, mas não só ouvem, colocam em prática. Então, a família de Deus é feita de discípulos e discípulas. Isto é, de pessoas que, com auxílio da graça, fazem a vontade de Deus. E Maria, Nossa Senhora, é o maior exemplo depois de Jesus. Porque ela, mais do que todo mundo, soube ouvir. Sim, ouviu perfeitamente a Deus. Mas também soube perfeitamente acolher e viver a vontade do Pai do céu. Ela foi a primeira discípula. Embora sendo mãe de Deus, mãe do Verbo encarnado, ela aprendeu a ser a primeira discípula. Ouviu e colocou em prática. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Isabel diz a respeito de Maria: Feliz és tu que acreditaste, pois será cumprido tudo aquilo que o Senhor falou. Maria é feliz, porque fez a vontade do Pai. E nós também seremos felizes, se fizermos a vontade do Pai. Veja, a família de Deus é uma família feliz. Mas de onde vem essa felicidade? Da vontade do Pai, meu povo. Por isso que devemos desejar a vontade de Deus sempre. Por mais que muitas vezes a vontade de Deus seja difícil de ser realizada, não é? Quantas vezes nós temos dificuldades por conta da nossa fraqueza, da nossa limitação, da nossa fragilidade, do nosso pecado, dos nossos vícios, da nossa inclinação para o mal. Quantas vezes encontramos grandes dificuldades em realizarmos a vontade de Deus. Mas é feliz aquele e aquela que acolhe a vontade de Deus. E Deus nos dá sempre a sua graça para vivermos a sua vontade. Peçamos isso ao Senhor.
Senhor, é difícil, mas me dá graça. Senhor, é difícil, mas derrama sobre mim o teu Espírito Santo, para que eu faça a tua vontade sempre. Apesar dos meus limites, apesar das minhas inclinações, da minha concupiscência, do meu pecado, dos meus vícios, da minha fraqueza. Que a tua graça superabunde na minha vida. Me leve a viver a tua vontade. Eu quero ser membro da tua família. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu quero ser feliz. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.